Paz seja convosco. Glorificamos, louvamos e adoramos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, aprendendo mais dele nesses dias que antecedem a volta do Senhor. Como seria se nós soubéssemos que ele realmente está voltando? Será que nós daríamos importância a pequenas coisas? Será que daríamos importância a brigas, discussões? Será que daríamos importância a pequenas coisas? Ou nos dedicaríamos em estar mais e mais perto dele? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Perdoa as nossas dívidas. Essa petição nos remete a uma incapacidade de pagarmos algo. É um reconhecimento de uma necessidade diária diante daquele a quem devemos. Não é algo simples, barato, fácil de conceder. As consequências excedem um nome com restrição no Serasa ou uma chamada na Receita Federal, mas diz respeito à vida eterna. E na semana passada, quando nós começamos esse tema e não acabamos, nós falamos que o conceito desse pedido de perdão ao Senhor pelas nossas dívidas, ela engloba 3 condições. A primeira delas, essas dívidas como realmente algo que nós temos em débito com o Senhor. Na segunda parte, encarar esse problema com o Senhor como uma transgressão diante da sua lei. E o terceiro, como ato de inimizade que nos afasta do nosso Criador. O pecado nos afasta do Senhor. Essa dívida nos afasta do Senhor. Nosso orgulho nos tirou do jardim. E apenas ao Senhor é dada a glória em relação a realmente possibilidade desse retorno nosso à sua presença. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Versos 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, tu és louvado, adorado e bendito. Tu és o Rei Todo-Poderoso, aquele que era, que é e aquele que há de vir. Estamos diante do Senhor, Pai, sedentos para ouvir a tua palavra. Não palavras humanas, mas palavras que procedem do teu altar de graça, Senhor. Clamo ao Senhor pelo Espírito do Senhor neste lugar, pelo Espírito de entendimento, pelo Espírito de capacitação. E peço, Pai querido, que o Senhor me conceda a capacidade, Pai, de trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Por favor, Nicolas, vê o que está acontecendo lá? O pecado é uma transgressão contra a lei de Deus.
Quando nós pecamos, nós transgredimos algo em que há consequências. A máxima nossa é achar que tudo pode ser relevado. A máxima é que nós achamos que as nossas ações não têm consequências, ou que, por exemplo, o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo. Falei hoje pela manhã. Casais casados têm essa máxima dentro do coração, em que eles acham que não fazendo nada é fazer algo. E isso é um engano. Os problemas, eles continuam nos acompanhando enquanto nós nos sentarmos para resolvê-los. Enfermidades são assim. Se nós não tratamos das enfermidades, elas fatalmente, em algum momento, elas vão nos assolar de uma maneira mais grave. Pecado, ele também é um crime. O Catecismo de Westminster, que nós já oramos, já lemos, já trabalhamos com ele, ele vem perguntando o que é pecado, em uma das perguntas. O que é pecado? A resposta que o Catecismo de Westminster dá é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Nós transgredimos a lei todos os dias. Em pensamentos, em ações, em omissões. E esse pecado, ele nos afasta de Deus. Imagine um homem que intenta tirar a vida de outra pessoa. E essa pessoa, ela fala com amigos, fala com pessoas que são próximas, dá detalhes da situação, e ela vai àquela pessoa e ela tira a vida do outro. A polícia chega, é chamada, aquele homem é preso, e quando ele está diante do juiz, ele olha para o juiz, e depois de apresentar todas as provas, ele diz: você acha que você é culpado? O juiz fala: você declara-se culpado ou inocente? E ele fala: eu não me sinto culpado, eu não sou culpado, eu sou inocente. A justiça humana, pelo menos deveria ser imparcial. A figura lá na Praça dos Três Poderes é a figura de uma mulher com a venda nos olhos, que é a justiça, e ela está com uma balança nas mãos, em que ela vai pesar aquilo que é positivo e que é negativo para tomar a decisão. E aí a gente olha para uma situação como essa e o juiz, será que o juiz ele vai julgar aquela causa segundo o que aquele homem sente ou segundo a lei? A mesma coisa é o Senhor. Ele apresenta a sua lei e espera que você se dedique no aprendizado desta lei. Porque no dia do juízo, você pode até dizer que você não se sente culpado, mas você é culpado. E você vai ser julgado por tal coisa. A lei do Senhor, ela não é subjetiva, mas é uma lei objetiva. É uma questão de saber se alguém de fato infringiu a lei ou não. Se isso aconteceu, tal indivíduo que transgrediu, ele é culpado. Jeremias criticou o povo de Israel por endurecer o coração e adquirir o rosto de uma prostituta. Jeremias 3:3 traz exatamente essa condição de que o povo de Israel, ele estava tão acostumado com aquela prática pecaminosa, que aquela função de eles trocarem a pessoa, o ser de Deus, por qualquer outra coisa, era comparável ao de uma prostituta, que se relacionava com vários homens em várias situações, sem sentir absolutamente nada. Aqueles homens, aquelas pessoas tinham a sua consciência tão cauterizada, que eles não sentiam mais nada. Quando nós cometemos pecados, e nós não nos arrependemos, aquela condição ela começa a ficar cada vez mais comum nas nossas vidas. Chama a atenção de muitas pessoas nos bastidores. Alguns ficam até bravos comigo, mas eu vou continuar chamando a atenção, porque a minha função é trazer à luz aquilo que você está fazendo de errado, para que você não seja confrontado no dia do juízo diante do Senhor. É melhor que você fique bravo comigo do que você fique bravo com o Senhor. Vale a pena repetir: Deus não nos julga pelos nossos sentimentos, e sim pela nossa obediência ou não.
Ele nos julgará por sua lei, e seu julgamento será perfeito, sem direito a recurso, sem direito a dúvida em relação àquilo. Diferente de qualquer julgamento humano, aquele julgamento ele vai ser perfeito. O cristianismo como um todo diz respeito ao perdão. Cristianismo tem a ver com perdão. Um perdão de um Deus que olha para as nossas pecaminosidades, sabendo que nós não temos condição nenhuma de interagir, ele nos perdoa através do sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Quando proclamo o Evangelho, eu sou apenas um mendigo, dizendo a outro mendigo aonde encontrar o alimento, aonde encontrar a guarita. E as pessoas elas têm trocado esse pensamento, achando que eles são especiais. O canudinho, depois que você toma o refrigerante ou toma o suco, ele é descartado. O importante não é o canudinho, o importante é o conteúdo que você está absorvendo. Como pessoas que violaram Deus, nós cometemos traição contra Ele. Uma das coisas mais bravas e sérias dentro de um casamento é quando há a traição. A dificuldade das pessoas, elas aceitarem novamente, olhar nos olhos daquela que declarou um amor eterno e saber que aquela pessoa, ela traiu. E nós nos colocamos diante de Deus, diante dessa situação, exatamente dessa forma. Nós traímos Deus. Toda vez que pecamos, nós traímos o nosso Senhor. Cada pecado que cometemos, não importa o quão pequeno ele seja aos nossos olhos, nós afirmamos que a autoridade da nossa vontade é superior ao que a autoridade da vontade de Deus. Nós olhamos para a lei de Deus e reputamos ela como menor do que a nossa sabedoria. Hoje nem tanto, mas os meus queridos que têm filhos pequenos, eles vão ver que as crianças, elas acham que elas sabem de tudo. Isso é natural, porque é um crescimento para que ela possa alcançar uma independência, não uma independência de Deus, não uma independência das coisas, mas uma independência no pensar. Cada ser é um ser individual que tem, sim, pensamentos diferentes. A terceira forma de você encarar essa questão das dívidas ou das ofensas é que o pecado é uma hostilidade que nos afasta de Deus. Aquela ação pecaminosa, minha, sua, faz com que Deus ele se afaste de nós. Faz com que nós nos afastemos de Deus. Porque esta condição de um Deus santo, diante de pessoas pecadoras, é algo que não é aceitável tanto do lado do Senhor como do nosso lado. O pecado é um ato de hostilidade, é um ato de separação. Quando nós olhamos no Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente vê que os homens, os seres humanos pecaram. E a única forma de haver reconciliação era através do sangue. Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há reconciliação com o Senhor. A única condição necessária para que haja uma reconciliação é que você esteja afastado do Senhor. A reconciliação, ela entende, já apresenta que você está afastando. Aquele que está junto não tem que se juntar novamente, não, ele já está junto. Essa é a caminhada cristã em que nós, por nossa natureza, nós somos inimigos de Deus. Nós nos colocamos como inimigos do Senhor, porque o que Ele fala que é certo, nós vivemos como se fosse errado. E nós tomamos as nossas próprias decisões. Em nosso estado natural, nós estamos em guerra contra o nosso Deus. Gálatas fala que a carne e o espírito estão em conflito, em guerra o tempo inteiro. O homem em seu estado natural não acredita que ele é hostil a Deus. Ele acha que está tudo bem, porque nós temos o contexto e a mania de comparar-nos com pessoas que são piores. Então a gente olha e fala assim, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa que trabalho, eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, e aí eu acho que eu estou bem na fita diante do Senhor. Mas o padrão nunca foi o ser humano. O padrão sempre foi Jesus Cristo, sempre foi o Altíssimo. No sermão de Jonathan Edwards, um grande pregador de alguns séculos atrás,
um homem que trouxe o avivamento dentro de uma região. Ele dizia dentro do seu sermão chamado "O homem é naturalmente inimigo de Deus". Ele analisou que o homem, em seu estado natural, ele não só é hostil a Deus, mas ele demonstra toda a sua indignação e a sua ira e o seu ódio contra Deus. E é onde eu tenho passado. Eu faço a dinâmica de eu odeio a Deus. E as pessoas, elas ficam travadas, porque você é confrontado dentro do que você faz e dentro do que você é, e você demonstra para Deus, através das suas atitudes, que você não o ama. Nós temos vivido dificuldades, nós temos vivido problemas, e nós demonstramos através das nossas atitudes em quem nós acreditamos. Mas Jonathan Edwards, ele começa a identificar alguns pontos mostrando como nós manifestamos a nossa ira, o nosso ódio por Deus. Em primeiro lugar, e acima de tudo, está o fato que Deus é santo e nós não somos santos. Nós somos pessoas impuras, que nós não apreciamos um padrão que revele as nossas iniquidades. Por que muitas igrejas, não todas, mas porque muitas igrejas elas estão cheias? Porque aquelas igrejas não apresentam o padrão divino do Senhor, e aí a pessoa fica confortável com o seu pecado. Eu, quando estou confortável no meu pecado, eu me sinto bem. Eu estou num local em que aquilo não me incomoda. Se você sai da igreja se sentindo bem, alguma coisa está errada. Foi algo que o Alice falou. Se você convive com pessoas e as pessoas elas identificam em você o brother, o legal, o chapa, aquele cara que não dá problema, o errado é você. Porque nós temos que ser luz neste mundo. É impossível ocultar diante do Senhor os nossos pecados, mas diante dos homens, sim, nós podemos ocultar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que se eu subir no mais alto monte, se eu descer na mais baixa profundidade, eu não vou me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso incomoda. A segunda razão por que demonstramos ódio por Deus está na natureza de que Ele é onisciente. E sendo este o caso, não há lugar onde possamos nos esconder nos nossos pecados. Nada escapa da sua atenção. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de vergonha porque estavam nus? Não, porque eles tinham pecado. O pecado traz vergonha aos nossos corações. O pecado faz com que nós nos constranjamos diante do Altíssimo. Nada escapa da atenção dele. Jesus disse que toda palavra frívola que dissermos será julgada. Tudo que você fala que é sem sentido, toda piadinha que você faz, palavrão, coisas que não agradam ao Senhor, ela vai ser julgada. Posso imaginar-me diante do tribunal da justiça de Deus ouvindo todas as coisas ofensivas que eu já disse quando Ele reproduzir o registro da minha vida. Eu não quero que isso aconteça, mas eu sei que isso vai acontecer. Então eu demonstro a minha ira contra o Senhor. Demonstro a minha insatisfação contra Ele. Terceiro, nós odiamos a Deus porque Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E nós estamos acostumados a lidar com os seres humanos e medimos forças. Nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos fortes diante daquela situação. Casais fazem isso quando há uma briga e uma discussão. As pessoas elas começam aquele conflito, em vez de tentar resolver o problema, eles ficam ali medindo força para ver quem que vai ceder primeiro. Diante de Deus isso não é possível. Ele é todo-poderoso. A sua carne diante de Deus é nada. A minha carne diante do Senhor é nada. Não há força no céu, nem na terra, que possa subjugar a sua força. Nada que façamos pode derrotar o poder de Deus, e isso gera no nosso coração um poder, uma falta de poder, uma impotência. Quarto aspecto em que odiamos a Deus é a sua imutabilidade.
Nós ficamos esperando que o nosso cônjuge, o nosso amigo, o nosso parceiro de jogo, qualquer coisa, que ele mude. As pessoas, elas se casam sabendo com quem casaram, mas eles ficam esperando que o outro mude. E pode ser que mude, mas Deus não muda. Como era no passado, Ele continua sendo. O nosso Deus, Ele é imutável em todos os seus aspectos. O nosso Deus, Ele não vai ceder, Ele não vai com o tempo falar assim, não, aquilo que o meu filho fez, eu vou deixar para lá. Ele não vai deixar para lá. E isso gera em nós indignação. Quando falamos em perdão, dizemos que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas esquece. E aí a gente fica achando que essa imutabilidade de Deus, ela pode ser um esquecimento em que ele, em algum momento, ele vai agir como se ele tivesse com Alzheimer e ele não vai sentir nada e ele vai deixar passar. Ele não vai deixar passar. O entendimento de que Deus esquece dos nossos pecados é simplesmente que Ele vai aplicar a misericórdia sobre os nossos pecados. Ele não vai imputar a pena eterna sobre a sua vida, porque o sacrifício já foi pago, o derramamento de sangue já foi pago na cruz do Calvário. Somente por isso. Nós temos que entender isso, mas nós não entendemos, nós não aceitamos. Ele continua sabendo que todos os nossos pecados que nós já cometemos, mesmo que eles tinham sido perdoados. E aí a essência disso é que nós tentamos imitar um mundo que só traz problemas, que é totalmente contrário ao Senhor. Tudo isso nos ensina que Deus é um adversário magnífico. Nosso Deus, Ele é magnífico não só no seu ser, mas também na sua imutabilidade. Quando somos hostis a Deus e estamos separados da sua presença, nós nos encontramos numa batalha que nós não podemos vencer. Está crescendo, né? Porque essa batida aí era para ter chorado bastante. Hein? Nós, nessa batalha com Deus, nós não podemos vencer. Qual é a única saída? A única saída é a cruz. A única saída dessa batalha é você se render incondicionalmente. O que é render-se incondicionalmente? A gente vê em textos no Antigo Testamento, a gente vê em guerras em que há aqueles cercos das cidades, e a pessoa fala, você tem que se render sem nenhum tipo de condição. Porque às vezes as pessoas elas se rendiam e falavam assim, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Incondicional. Eu tenho que olhar diante do Senhor, eu tenho que me ajoelhar e falar, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Perdoa as minhas ofensas. Trata de um ato de desistência. Eu cansei de lutar. O cristianismo, ele aprende o cristianismo verdadeiro quando ele aprende que ele tem que parar de lutar. Lutar não contra a sua carne, mas parar de lutar contra a vontade de Deus. É como se você falasse assim, Deus, eu não posso brigar com o Senhor. Eu não quero ficar mais separado da sua presença. Quando um casal está em discussão, isso acontece comigo e com a Rô, quando a gente discute, fica aquele conflito, sim, a gente discute também. Apesar de vocês acharem que nós somos imaculados, né? Teve o culto da Imaculada, não, nós não somos imaculados, nós somos maculados. Tá? E quando a gente discute, fica aquela guerra, né? Para ver quem que vai ceder. É claro que a minha função mas eu fico esperando que o Espírito Santo desça sobre ela, mas não desce, porque a função é minha. E aí a gente vai lá, entendeu? E a gente chega e fala, bom, chega, cansamos. Quando a gente cansa de brigar, aí a gente se reconcilia. Com Deus é a mesma coisa. Tem que chegar um momento em que você fala assim, Deus, essa briga, ela está trazendo mais prejuízo para mim do que lucro. Essa discussão que eu estou tendo com o Senhor, ela é uma discussão que está me afastando de Ti, está me dando tristeza no coração. Então, Senhor, eu abro mão da minha vontade, porque é muito melhor eu ficar diante do Senhor. É o que o salmista diz e fala, não tenho nenhum bem maior do que o Senhor. Eu quero ser capaz de amá-lo. Eu não quero o odiar.
Eu gostaria que o Senhor me amasse, apesar da minha hostilidade. Ele ama. Mas quando você fala isso, é como se você reconhecesse a pecaminosidade do seu ser e a necessidade da figura do Altíssimo. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Há uma advertência. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores ou os nossos ofensores. No que diz respeito a essa petição específica, nós somos instruídos a clamar a Deus da seguinte maneira: nos perdoa. Mas se você associar o perdão de Deus com o seu arrependimento, você está perdido. Se Deus ele for julgar você, segundo a medida do seu perdão, você está perdido. Se tomarmos essas palavras literalmente, não haverá saída para a gente. Se Deus fosse nos perdoar na proporção exata em que perdoamos os outros, nós iríamos morrer. Porque nós precisamos da graça dele. E é a graça de Deus que nos resgata. Jesus está nos ensinando a ter como anseio de vida, refletir a bondade de Deus e estar prontos a perdoar quem contra nós nos ofender, caso se arrependam ou não. O ensino não é vincular o perdão de Deus com o nosso arrependimento ou a nossa liberação de perdão. E sim gerar em você o contexto do desejo, da vontade de você ser semelhante ao Senhor, que te resgatou sem você pagar absolutamente nada. Quando ele fala, perdoe como nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores, ele está falando, continue seguindo e tentando copiar aquilo que eu estou fazendo. Continue tentando fazer isso. Eu sei que você não vai conseguir. O prêmio ele já foi dado a você. Mas é necessário que você me siga, que você copie, que você olhe para o padrão que eu estou apresentando como um padrão que você tem que procurar conseguir alcançar. Há muito a aprender com esta petição. Nós apenas arranhamos a superfície do que é o pecado e o que o perdão humano e de Deus significa. Não há experiência mais grandiosa do que tirar os olhos do chão, sabendo que aos olhos de Deus nós estamos limpos e que Ele perdoou todos os pecados que já cometemos. Que sensação maravilhosa é você, diante de uma dificuldade, diante de um problema, você entender que quando você ajoelha, você se ajoelha no chão e você olha para os céus e pede perdão ao Senhor, os seus pecados, eles são perdoados. Não porque você merece, não porque você é digno, não porque você perdoou alguém, mas porque Ele é gracioso com você. Essa graça, esse perdão, é algo que todos nós precisamos. Todo ser humano precisa, mas nem todo quer. Aqueles que são filhos conseguem enxergar a necessidade do arrependimento, a necessidade do perdão de Deus para continuarem vivendo. Mas a grande maioria das pessoas, ela gera no seu coração apenas a ira. Continua odiando o Senhor, manifestando através de toda a sorte de ideologias e transtornos, dificuldades, que eles não querem o ser de Deus sobre a vida deles. Porque eu não quero um Deus que é onipotente, eu não quero um Deus que é onisciente, eu não quero um Deus que é onipresente, eu não quero um Deus que é todo-poderoso, eu quero um Deus que Ele faça e cumpra as minhas vontades. E o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jesus Cristo, Ele nunca foi assim e nem vai ser. Essa graça, esse perdão, é algo que todos nós precisamos e do qual precisamos desesperadamente e que também temos que externar àqueles que nos magoaram. Pessoas nos magoaram. Essa graça, esse perdão é algo que todos nós precisamos e do qual precisamos desesperadamente. E nós temos que ensinar a nós mesmos. Nós temos que ensinar os nossos entes queridos, aqueles que são próximos, tanto as pessoas que estão próximas ou as pessoas que estão mais longe. Nós temos que dedicar tempo a isso. Mostrar a necessidade do perdão de Deus.
E aquelas pessoas que não querem, a gente continua aberto a que elas possam ouvir de nós. Nós temos que externar o perdão, a liberação de perdão àqueles que nos magoaram. Não para recebermos perdão, mas para que nós possamos entender que a dinâmica do reino de Deus é baseada em perdão. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome. Agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e Teu cuidado. Louvamos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Queremos, Pai, nesse momento, colocar a nosso coração na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, a Tua luz, a Tua graça, a Tua bênção e a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém.